Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Nas últimas aulas, eu fui finalizando o assunto do nosso ano acerca do conhecimento de si mesmo. E desde o começo nós vimos São Bernardo de Claraval no Tratado da Consciência. A consciência, ela está ruindo por todos os lados, mediante as nossas paixões, mediante a nossa vida cotidiana, mediante o pecado original que há em nós. Então, o homem é necessário que tenha um conhecimento profundo de si mesmo, para que ele consiga sustentar, suportar todas as tribulações que fazem com que os fundamentos desta casa, que desmorona sistematicamente ao longo de uma vida, ele consiga suportá-la, ele consiga sustentá-la. Assim, o santo nos lembrava de 7 pilares que constituíam a edificação da nossa casa. E dentre os principais pilares, a guarda do coração, um coração puro, para que nós pudéssemos, como que, sustentar todas as coisas. Ali nós fizemos uma breve abertura em Santo Afonso Maria de Ligório, pois eu julguei necessário colocar esta ideia do coração acerca da própria castidade. A castidade nos tornará como anjos, e assim, tendo um coração puro, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E assim nós conseguiremos sustentar muitas coisas. No Tratado da Castidade, Santo Afonso Maria de Ligório nos dá alguns conselhos espirituais para meditarmos acerca daquilo que nós enxergamos, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós temos enquanto vontade pessoal sobre as nossas relações, sobre as nossas amizades. E assim o santo vai nos colocando sistematicamente os momentos que nós devemos nos preservar. Se nós traçarmos um paralelo de Santo Afonso Maria de Ligório com a história da filosofia, nós vamos vendo que o santo nos reforçará de alguns perigos que a própria filosofia acabou se adentrando na sua história, ao longo do seu desenvolvimento, com algumas correntes filosóficas. No século XVII, o racionalismo começava a elevar-se com grande força, baseado numa corrente que começa com Francis Bacon, por exemplo, dizendo que o homem, a sua mente é como uma tábua rasa, que ele nada tem gerado, gravado em seu consciente, em seu inconsciente, em seu coração, vamos assim dizer, e ele começa a se nutrir ao longo da experiência, ao longo da vida com o qual ele vai vivendo. Esta corrente também assemelha-se um pouco ao empirismo, que diz-nos que o homem, ele gera o seu conhecimento, ele se nutre conforme ele vai vivendo as experiências particulares de cada um, e assim ele vai gerando o conhecimento necessário de cada coisa. Posteriormente, com René Descartes, o homem, ele só tem validade em sua mente, em seu coração, aquilo que ele mesmo detém de sentido, um sentido
sintético, vamos assim dizer, sobre todas as coisas através da sua razão. Tudo que provém da ideia, da razão, do pensamento, é válido, é verdadeiro. As outras coisas podem se tornar fantasiosas, sonhos, ilusões, ou até, como o próprio Descartes fala, elas podem nos enganar por falsos deuses, por falsos senhores que vão controlando os nossos corações e gerando conceitos errados. O próprio Descartes questiona a questão da matemática, dizendo que nós aprendemos algumas razões válidas e verdadeiras na matemática por conveniência, mas quem nos garantirá que estas razões aprendidas são prováveis e não são, por exemplo, instrumentos de algum gênio mau que acaba nos convencendo que aquilo lá é verdade ou não. Enfim, percebemos que a filosofia começa a discutir algumas razões profundas e futuramente cairá, por exemplo, numa crítica um pouco mais severa, mais para frente cairá num materialismo, isso ao longo dos séculos. E futuramente ainda, quase agora no século XX, cai a filosofia numa filosofia da linguagem, dizendo que tudo é expressão da linguagem. Bom, esta distância que a filosofia foi alcançando de Deus ao longo dos séculos, recentemente, vamos assim dizer, nos últimos 500 anos para cá, contrário ao que foi a cristandade, contrário ao que foi a filosofia escolástica ao longo desse tempo, ao que foi também um pouco a filosofia grega, infelizmente, quem acaba se perdendo no meio desse caminho todo é o próprio homem. E assim ele tem agora um coração não mais puro, agora um coração corrompido, pervertido, por causa de diversas opiniões, diversos conceitos, diversas coisas que não o levam à verdade. Santo Afonso Maria de Ligório, numa simplicidade cristã, nos coloca alguns ensinamentos para que nós possamos guardar aquilo que nutre o nosso coração, em especial os nossos olhos, as nossas amizades, conservar em nós uma pureza que é graça de Deus. E assim nós caminhamos um pouco sobre Santo Afonso Maria de Ligório, auxiliando São Bernardo de Claraval no conhecimento de si mesmo. Lembrem-se que no início das aulas eu dizia que a consciência é perpétua, assim como a alma. São Bernardo de Claraval nos dá o conhecimento para que nós purifiquemos a nossa consciência e assim não entremos numa vida com débitos constantes, devendo as coisas, para que nós tenhamos uma consciência pura, purificada, em diversas questões, questões do coração, questões dos nossos relacionamentos, questões da própria mente, dos próprios juízos, enfim, para que nós consigamos viver retamente e termos a consciência purificada. Assim, como eu tive a interrupção ao longo das aulas, eu fiquei doente e tivemos que parar com as aulas, especialmente falando sobre Santo Afonso Maria de Ligório e voltando em Santo Agostinho. Agora, no final do ano, eu achei oportuno nós retornarmos neste mesmo conceito, conhecimento de si mesmo, mas agora com o auxílio de Santo Agostinho, nos ensinando sobre a sua teleologia, ou seja, um estudo destinado aos fins, às finalidades. E se fizermos uma análise teleológica sobre toda a história da filosofia, em especial alguns mestres da filosofia, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, vultos da filosofia que mudaram as estruturas deste mundo com suas filosofias, com alguns métodos, principalmente o método de Descartes, que em alguns casos ele é extremamente válido, aplicável quanto ao seu método.
mas suas meditações, suas cogitações, vamos assim dizer, infelizmente elas são imbuídas de um vazio final, um vazio teleológico muito grande, que aonde destina o homem a viver apenas a sua razão, por exemplo. Santo Agostinho nos dará esta ajuda muito grande para nós ordenarmos todas as finalidades nossas ao amor. E isto movimenta muito, de uma forma muito grande, a Igreja, culminando em alguns documentos da própria Igreja que são cruciais para nós compreendermos esta relação entre a filosofia e a realidade da fé cristã, que deveriam caminhar paralelamente e nos instruir de uma forma mais adequada possível para nós termos clareza daquilo que faz parte do homem enquanto a sua razão e as matérias da fé que são inquestionáveis, em especial os dogmas, que são verdades reveladas de fé, que são inquestionáveis, mas muitas vezes não são comprováveis através de uma razão, no caso mundana, vamos assim dizer. Um dogma que, por exemplo, nós comemoramos ontem, a graça de Imaculada Conceição da Virgem Maria. É um dogma que você pode alcançá-lo como uma verdade de fé através de uma razão filosófica, através de um questionamento. Lembrem que nós já assistimos no ano anterior sobre os argumentos de Duns Scotus sobre a Imaculada Conceição. Futuramente a Igreja utilizará os mesmos raciocínios, agora como uma fé revelada, como uma verdade revelada. Mas entenda que nos modelos filosóficos que nós possuímos, que se distanciam da metafísica, que se distanciam da religião, que são mais materialistas, racionais, eles não conseguem atingir. É como se uma nave que vai para o espaço, ela levantasse voo e batesse num teto. E desse teto ela força, mas ela não consegue nunca. Para isso, nós temos a graça da revelação que retira esse teto e torna aquilo que seria inquestionável, totalmente questionável e possível agora com a graça da revelação. Enfim, Agostinho nos auxilia então a ordenarmos todas as coisas para a finalidade do amor. E como que ele filosofa, como que ele medita exatamente sobre isso? Acerca da graça da sua conversão. Compreendendo que Deus sempre se fez presente na sua vida, mas a sua vida não estava orientada para Deus. A sua vida estava desordenada em Deus. Entendendo assim a grande necessidade que ele tinha de converter-se e não mais enxergar as coisas com os seus olhos, estes olhos, mas através da graça. Pois ele percebe que ele estava usando um óculos com uma lente desqualificada, uma lente errada, que era incapaz de fazer uma avaliação mais concreta. Vamos entender isso num argumento filosófico que a própria Igreja nos coloca e nos ensina. É impossível nós olharmos, e seria injusto, incorreto, nós olharmos uma dada questão numa determinada época com a nossa lente, com os nossos olhos do dia de hoje. Nós deveríamos olhar para tais coisas com os olhos da época, para compreender muitas coisas que são como que pano de fundo, com o chão que sustentam estas coisas. Mas nós devemos olhar para estas coisas antigas também como algo que nos impulsione a não fazermos as mesmas coisas, a não realizarmos as mesmas ações ou até utilizarmos isso para sairmos de alguma determinada situação. Mas de fato seria injusto questionarmos algo com a dada tecnologia da época,
enfim, com a filosofia da época, com inúmeras coisas da época. Então, por exemplo, para lermos as Sagradas Escrituras, é necessário, pegando um exemplo, o Antigo Testamento, é necessário que nós leiamos com os olhos da época, pensando na graça que acontece de Deus ali naquela época, que reverte a situação, que converte, que auxilia, que sustenta tudo isso, como sim, aí sim, uma graça para nós também, assim, querermos que aconteça conosco e nós nos impulsionarmos de uma outra forma, nós nos impulsionarmos aqui utilizando a graça de Deus. Tudo isso o próprio Agostinho já nos lembra, nos colocando neste ordo amores, ou seja, tudo ordenar para o amor. Que eu acredito que particularmente, foi uma grande finalização, uma graça de Deus que tivemos, utilizar Santo Agostinho para terminar desta forma esse ano letivo, para o ano que vem nós começarmos novamente desenvolvendo assuntos ainda maiores, mas agora com esta base, com este conhecimento. Todo este segundo ano do ensino médio, ele é crucial para a filosofia futuramente no terceiro ensino médio, onde nós desenvolveremos muito sobre uma filosofia agora que percorre este mundo e tenta alterá-lo, tenta desordená-lo, ordená-lo novamente, catalogá-lo e etc. Então, o conhecimento de si mesmo, para ser sincero, ele é a chave para toda a filosofia. Porque aquele homem que é insensato, que não conhece a si mesmo, ele dificilmente conseguirá fazer uma análise sincera de toda a realidade. Realidade de si, realidade do próximo, realidade do mundo, realidade acerca das relações políticas, acerca da educação. É necessário que nós saibamos aquilo que está por trás de nós, aquilo que está nos fomentando, nos motivando. E aí os cristãos têm uma vantagem neste aspecto, pois o cristão, ele não é aquele que busca um mérito pessoal. Ele, ao contrário, ele deseja constantemente se humilhar. Ele não busca reinar. Lembram, por exemplo, quando a mãe passa na frente de Jesus e fala: olha, os meus 2 filhos, eles devem estar sentados ao teu lado quando tu sentares em seu trono, quando tu reinares. Jesus, ele exorta que eles não devam buscar isso, a glória para este mundo, e também não compete a ele dar lugar, mas o Pai que o enviou, assim o dará na hora que for oportuna. Mas que eles também seriam gratificados, vamos assim dizer, ao final de suas vidas, com a mesma paga que Jesus recebeu. De fato, Jesus foi crucificado e quem estava ao lado do seu trono era o bom ladrão e o mau ladrão, um que alcança o céu, um que alcança as trevas, o inferno naquele mesmo dia. Nós sabemos então o desfecho da história, mas compreendemos ali a figura de quem é o cristão. O cristão, ele faz um apelo muito grande a si mesmo, em primeiro lugar, que ele é necessitado de toda essa graça de Deus, porque Deus está sumamente nas alturas e ele está nas infraestruturas de todas as coisas. Ele já parte do ponto que ele perdeu. Nesse caso, todas as análises que são feitas a partir de autênticos cristãos, a partir da verdade, elas sempre caminharão rumo ao bem, querendo o amor, querendo com que se extraia de todas as coisas aquilo que há de melhor. O próprio Cristo, o próprio Deus que criou todas as coisas. Vemos, por exemplo, os movimentos atuais que a Igreja tem realizado em busca de uma fraternidade universal, de uma amizade social,
visto que em dadas situações que nós temos de mundo, de excesso de redes sociais, de comunicação, nós nos tornamos pecadores sociais. Até foi algum escândalo acerca destes argumentos últimos, mas nós somos sim. Em caso, por exemplo, de uma rede social, onde uma pessoa é responsável pela sociedade, pelas imagens, pelas tangências, né, vamos assim dizer, ao que tange sobre comportamento social e etc., nós todos somos responsáveis pelo próximo. Isso está cada vez mais declarado. Somos responsáveis pela natureza? Estes questionamentos que a Igreja nos tem dado hoje, sabiamente, com a pessoa do Papa Francisco, com o magistério da Igreja, tem nos apontado a nós termos uma ordenação interior muito mais necessária, orientada para o amor, do que nós vivermos ao acaso, sem toda essa consciência, devido ao acesso que nós temos de todas as coisas. Então a Igreja é mestra, a Igreja é sábia ao nos orientar para nós tomarmos cuidado aonde reside o amor em nós e para onde nos aponta a nossa consciência. Então, de fato, nós alcançamos, meditando sobre todas estas coisas, uma própria filosofia, uma filosofia cristã, ao qual não é o Papa Francisco, mas nós vemos o movimento de todo o magistério da Igreja, vamos dizer assim, desde o século XIX até agora, com questões pertinentes à vida social. Na carta Rerum Novarum, nos é colocado sobre a questão do trabalhador, sobre a questão do vazio existencial. Por exemplo, na carta Inscrutabile Dei Concilio, o Papa nos lembra que nós devemos nos focar e nos voltar diretamente à Santa Igreja como aquela que vai nos ajudar nestas trevas nebulosas que nós vivemos hoje, em especial a vivermos aquilo que o Santo Padre, o Papa, tem nos guiado, porque ele é uma resposta de Deus para o mundo atual. A Humani Generis nos lembrará, por exemplo, e agora 1950, mais ou menos, nos lembrará que o racionalismo, as correntes modernas, modernistas, elas foram como que perdendo. Futuramente, Fides et Ratio, de São João Paulo II, também nos lembrará acerca dos males do racionalismo, os males das doutrinas filosóficas, mas que retiraram a questão da fé, que eram componentes essenciais sobre a formação, a fundação do homem. E eles enegreceram seus caminhos, afastando o homem da fé. A Igreja nos tem convidado a nós voltarmos à verdadeira religião, a Cristo, a Igreja, para que nós tenhamos conhecimento de nós mesmos, dos nossos pecados, para que nós ordenemos totalmente a nossa vida para o amor de Jesus Cristo. Nós paramos por aqui nesta aula, assim, para já irmos finalizando. Eu vou gravar mais um vídeo terminando, concluindo todo este assunto com alguns apontamentos da própria palavra de Deus, para assim nós nos nutrirmos também com aquilo que Deus nos coloca no coração sobre a sua própria palavra. Olha, eu quero te agradecer muito, você que persistiu este ano, que foi crescendo em estatura humana, em graça de Deus, e que Deus continue te alimentando, te colocando no reto caminho. E tome cuidado para você não entrar em ruas que são sem saída, em ruas que são muito compridas e te darão aqueles caminhos, talvez os melhores, os mais fáceis, os atalhos, mas você, depois de ter caminhado muito, tome cuidado para não dar com a cara no muro, para não terminar esta vida chegando numa rua sem saída. Ali o próprio Cristo diz, né? Haverá choro e ranger de dentes. Que nós possamos ser humildes, tementes a Deus, obedientes à palavra e à Santa Igreja, para que nós possamos colocar em prática o amor, o que o amor quer de nós, e assim ordenarmos a nossa vida.
Que Deus te abençoe e Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.